Obrigado pela presença de todos. Esse webinar vai ficar gravado e nós vamos transmitir aí para todo mundo que está registrado também e outras pessoas. Hoje nós temos o Marcos Vinícius, tá, pessoal? Marcos Vinícius, ele é um especialista em internacionalização, ele é o responsável ali pela operação da Escola Canadense de Brasília, e ele fez todo esse processo de implementação, ele participou desde o início, nós chamamos de ponta a ponta, né, Marcos? E Marcos é mais do que um especialista, ele é cônsul, ele participa de todo esse processo. Então, Marcos, seja bem-vindo. Gostaríamos de dar as boas-vindas aí no nosso webinar. Fala um pouquinho, Marcos, da sua trajetória, e aí depois nós vamos trocando uma ideia, batendo um papo aí, e entendendo um pouquinho aí sobre o processo de a internacionalização, o duplo diploma como uma estratégia de crescimento e posicionamento, que nós sabemos que a Escola Canadense de Brasília hoje tem o modelo de internacionalização duplo diploma para o ensino médio integrado no currículo, né? Então, tem uma modelagem diferente aí, desde a implementação até, estamos no segundo ano, se eu não me engano, primeiro para o segundo ano. Então, Marcos, seja bem-vindo, tá? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Bom, falar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória. Eu estou na Escola Canadense de Brasília desde 2018, né? Inicialmente comecei minha trajetória como professor e aos poucos fui subindo aí, né, nas funções até chegar a esse cargo de coordenação e de acompanhar todo o processo de internacionalização da escola, né? Uma escola que tem aí já 20 anos aqui em Brasília, e a gente sempre buscava mesmo, especialmente por ser uma escola canadense, uma forma que fosse viável, né, da gente implementar e trazer o currículo canadense como resultado ali no final da conclusão do ensino médio dos nossos alunos, né? Então a gente já trabalha há muito tempo com todo esse processo do bilíngue, do internacional. Temos programas de intercâmbio também, que os alunos vão para o Canadá e ficam um tempo lá, né? Tive a oportunidade também, através do Rodrigo, de visitar algumas universidades no Canadá, de também fazer essa ponte com os nossos alunos, e a gente está muito feliz com a implementação do programa. Hoje, todos os nossos alunos, ao ingressarem no Grade 10, automaticamente são inseridos no programa. Ô, Marcos, só para gente ter uma ideia do tamanho dessa sua. Acho que o último ano, né, o ano passado, você esteve com quase 200 alunos, né? E esse ano você acabou de voltar também com quase 200 também, né? Isso, a gente tem um programa bem robusto, né, que as famílias já confiam bastante nesse programa. A gente tem já os parceiros lá, e aí os alunos vão, passam essas 2 semanas lá, fazem o processo de conhecer universidades, de também a parte turística, e voltam para o Brasil já querendo voltar para o Canadá, já para aplicar para uma universidade mesmo. Legal, Marcos. Bom, podemos começar aqui o nosso bate-papo, né? Durante muitos anos, né, Marcos? Acho que você está no mercado bem competitivo, que é o mercado de Brasília, né? As escolas competiam principalmente com infraestrutura, tradição e resultados acadêmicos. Hoje, você acredita que as famílias estão tomando decisões com base em novos critérios, não somente em infraestrutura, tradição e resultados acadêmicos? O que realmente influencia a escolha de uma escola atualmente? Perfeito. A gente tem visto muito aqui na nossa comunidade, né, muito aqui em Brasília, que as famílias elas têm buscado a escola como algo que tenha uma formação global mesmo desses alunos, que traga oportunidades de vivências que vão além de somente a parte acadêmica, somente exames, somente provas, mas que abram mesmo horizontes e que tragam oportunidades para esses alunos, né? A gente costuma até conversar muito com as famílias, que a gente não sabe quais vão ser as profissões que
vão existir, né, daqui 3 anos, hoje para um aluno que está ingressando no TEN, com todo o avanço de tecnologia, de IA, e as famílias elas têm buscado muito esse desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades, escolas que fortaleçam o projeto de vida, que entendam quais são os anseios, as vontades desses alunos, que também trabalhem a formação global, né? Então a gente trabalha numa perspectiva de colocar esse aluno em diferentes cenários também, de desafios, de diálogo, de entender como é que são feitas, né, as diferentes perspectivas de formação. E a gente vê muito que aquele diferencial de muito tempo atrás de saber sair da escola falando inglês, ele hoje em dia já não é mais aquela a única prioridade da família, né? A família busca realmente essa formação e esse desenvolvimento de competências que permita esse aluno, a gente fala no fim do programa, ele possa escolher o que ele quer fazer e não ser escolhido somente por aquilo que ele realizou. E nós tínhamos comentado há algum tempo atrás, né, Marcos? As famílias já estão adaptadas a novos modelos dentro da escola. Tem que ter uma comunicação bem direcionada, tem que ter várias reuniões. Então, assim, o processo de implementação ele passa por isso, né? Tem o engajamento da escola, tem o engajamento dos pais, tem o engajamento das famílias. E assim, acho que a, a canadense de Brasília tem essa pegada, né? Fez esse processo com muita tranquilidade, com muita precisão, né? Trabalhou de forma muito próxima aos alunos, né? E aos pais. Isso, a gente fez um acompanhamento bem próximo. Antes do programa de Rosedale, a gente tinha um programa é, que era até um pouco difícil assim para as famílias, porque o aluno tinha que passar de 6 meses a um ano no Canadá, então algumas famílias não queriam mandar o filho, ou tinha esse curso que eles preferiam já investir, às vezes, no ensino superior, então a gente trouxemos, né, a formação do duplo diploma com o Rosedale, mostrando que é possível que eles obtenham essa certificação mesmo estando aqui na escola, no Brasil. Trouxemos muito, né, nessas comunicações o quão sério realmente é o programa, o fato deles serem registrados como estudantes canadenses na província de Ontário, o peso do currículo, como os nossos professores também passam por processo de formação, fazem prova, tem que gravar aula, né, que existe realmente toda um ambiente que prepara realmente esses alunos para essa trajetória no ensino médio, né? E aí, através dessa comunicação que a gente faz, a gente mostrou realmente, né, muita segurança. É muito interessante quando a gente faz lá o registro dos alunos no TEN, que eles recebem o número de registro na província de Ontário, que eles são realmente estudantes canadenses, além de estudantes brasileiros. Isso traz para as famílias assim uma sensação de que os alunos realmente estão tendo muito crescimento e do valor mesmo que tem essa formação para o currículo deles. Além das experiências que a gente tem tido, a gente costuma ter algumas feiras de intercâmbio, né? E que a gente recebe instituições de fora na escola, geralmente instituições de ensino superior, que fazem aquele processo de recrutamento, e quando a gente fala para essas instituições que a gente tem o currículo de Ontário, que os alunos saem com o SSD, isso já muda toda a abordagem ali, eles já falam das vantagens para as famílias, falam da questão até algumas universidades que o aluno não vai ter que fazer um teste de proficiência, porque eles já reconhecem o crédito de inglês canadense que eles cursam dentro do duplo diploma, e isso tem tido um retorno muito positivo também. E muitas vezes as pessoas pensam, mas é só o Canadá, né? Mas não, no mundo inteiro. Então, assim, o aluno tem essa oportunidade. Ô Marcos, assim, olhando para o lado do aluno, até para as pessoas que estão aqui com nós e vão ouvir depois a gravação, né? Pensando aqui num contexto mais macro, você já notou uma nova mentalidade do aluno com essa responsabilidade? Você consegue ver essa performance do aluno? Com certeza, assim, a gente vê que a própria forma como os alunos
desenvolvem, né, como o curso é desenvolvido, ele traz o aluno para uma lógica de pensamento crítico, de entender ali esse processo de formação, assim, ele vai muito além do inglês, né, por si só, falando especificamente da disciplina de inglês que eles têm que cursar, mas eles têm observado muitas oportunidades de conectar com outras pessoas. A gente tem tido também, né, as feiras online, a gente tem uma equipe de guidance, de counseling que tem atendido esses alunos de forma diferente, e também o próprio programa, né? A gente traz para eles muito quais são os pré-requisitos, como que a gente tem que cursar, eles têm essa responsabilidade de entender também o processo ali, de como eles devem acompanhar, né, e gerir o próprio processo para além do trabalho que a escola já vem fazendo, e isso começa a ampliar realmente os horizontes dos estudantes. É muito legal, né, Marcos? E quando nós falamos em tendência de mercado, as pessoas pensam, internacionalização. Eles não entendem que a internacionalização é um processo que passa por, por uma identidade, ele não é internacionalização somente para o aluno estudar lá fora, né, estudar no exterior. A internacionalização melhora a sua qualidade de posicionamento, a pessoa consegue entender, os assuntos são mais diversos, então se ganha ao longo do tempo mais autonomia para os alunos, né? Então, assim, no início dessa implementação, dessa estratégia de implementação, ela não é só mais uma aula de inglês, né? Não é só mais um programa de inglês. Ela é muito mais que isso, né? Ela traz para o aluno diferentes habilidades, né? Uma vivência diferenciada. Isso, eu me lembro muito tem uma das unidades dos primeiros cursos que eles fazem, que traz, né, o contexto do Canadá e que traz, assim, o que que é imigrar, por que imigrar, como você faria uma carta contando a sua história, e aí a gente vê realmente os alunos começando a refletir nesse processo e a desenvolver competências que, na verdade, o inglês ele vai ser só a língua de comunicação pela qual, né, vai ser veiculado, vai ser desenvolvida a atividade. Mas por trás de tudo isso tem o desenvolvimento de todo um projeto acadêmico mesmo, de projeto de vida, de desejos e anseios, e também do ponto de vista dos professores, né, os cursos de formação. Aqui a gente, por ser uma escola canadense, a gente já tinha muitas das práticas que a gente vê acontecendo no programa, mas isso o processo de formação dos professores, eles conhecem novas estratégias de ensino, têm acesso a muitos recursos dentro da plataforma que fortalecem muito também a parte acadêmica da escola, e isso é muito perceptível para as famílias. E até para a formação do professor, né, Marcos? Nós temos ali um processo de implementação, né, que ele sai do zero, você tem um perfil da escola, você desenvolve e passa pela formação do professor, assim, vai se construindo a base, depois você consegue fazer as paredes, e quando chega para o aluno, ele já está na área do acabamento, né? Então, eu acho que o grande diferencial não é algo demorado, não é algo difícil, não é algo que vai demandar, não é algo que vai demandar um monte de valor, que tem que trazer gente aqui, trazer gente ali, mas é algo que, se bem feito e bem organizado, faz uma diferença muito grande, né, assim, para todos na escola, né? Com certeza, assim, como a gente tem atualmente 80 alunos cursando o programa, né, a gente tem aí é, diferentes professores atuando nas disciplinas. E aí a gente tem tido esses momentos também de coordenação juntos, em que a gente tem trazido o debate entre os professores, o planejamento. A gente sabe que às vezes as turmas caminham de forma diferente e a troca de experiência entre esses professores tem sido muito positiva. E como a gente já mencionou aqui, também tem muito recurso dentro da plataforma para os professores, assim como a equipe de atendimento, né? Tem o Azim que a gente manda e-mail o tempo todo para ele, e eles estão sempre muito dispostos, abertos a nos ajudar, a disponibilizar recurso. E isso
traz assim também para o professor uma sensação de crescimento profissional, de vontade mesmo de desenvolver o programa dentro da escola, porque a gente vê que os alunos vão colher esses resultados muito próximo ali, né, na conclusão do Grade 12. Marcos, assim, quando uma escola incorpora, passa pelo seu processo de implementação, tudo, estou falando aqui não só de um duplo diploma, mas um bilíngue, eu acho que você tem experiência também para falar sobre isso. Quais impactos que você enxerga além da sala de aula? Eu sei que nós comentamos alguns, mas assim tem alguns impactos que chamam atenção é, a- muito além da sala de aula, né? Ele vai muito além de aplicar para o mercado exterior ou o que você enxerga ali? Quais são os impactos que você entende como assim alguns pilares para esses alunos ao longo da sua jornada? Depois desse processo de implementação. Uma estratégia institucional, muitas vezes, né? Sim, a gente vê, né, que o próprio fortalecimento da escola como um todo, o reconhecimento da escola para além do cenário nacional, para o cenário internacional, no sentido de que os alunos, ao mesmo tempo que eles fortalecem ali, né, a parte da escola, porque eles vão levando consigo o diploma, a formação, todas essas características, a gente vê que o impacto que eles têm, onde eles chegam, né, as instituições, as empresas, elas valorizam muito como isso tem sido feito na base. Assim. Então, hoje aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem instituições que nos procuram querendo que os nossos alunos sejam direcionados para essas instituições, por eles terem uma formação diferente, um senso crítico mais desenvolvido, né? Tem até uma faculdade aqui que está oferecendo bolsas de desconto, porque quer realmente levar os alunos para dar continuidade, que sabe que eles têm uma formação muito diferenciada, que eles engajam em atividades que vão além da resolução de provas, e isso traz um posicionamento assim da escola como algo muito forte, né, uma consolidação da formação desses estudantes. Que legal. Quando nós falamos ali as escolas dentro do Brasil estão procurando os nossos alunos, né? Assim, eles estão por quê? Porque ele passou por uma trajetória diferente. Isso reforça o posicionamento da escola, como a escola trabalha com esses alunos, como a escola trabalha com esses professores, entendeu? E pensando assim, na sua visão, Marcos, qual é o papel de um programa internacional na construção de uma escola mais competitiva, preparada para o futuro? É assim, porque não é só implementar o programa e pagar, né? Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que o problema é como que ela vai se tornar mais competitiva. A marca, posicionamento, estrutura, como ela vai se diferenciar ali no seu ponto de vista, até academicamente, né, Marcos? Legal, a gente tem, além de todo esse desenvolvimento integral dos estudantes, né, na formação deles, a gente vê que a gente tem a busca por novas universidades para além do Brasil, então esses alunos acabam criando, explorando novos caminhos que trazem, assim, também muito reconhecimento e valor para a escola. As questões, como a gente falou, né, os alunos eles são buscados muitas vezes por essas instituições, então, a gente vê que na outra ponta aumenta também as oportunidades, e até pensando em empregabilidade lá no futuro, né, o desenvolvimento de competências globais. A gente trabalha, por exemplo, também com a simulação da ONU, então a gente tem visto os nossos alunos alcançando níveis cada vez mais altos, participando de competições internacionais. É, e isso tem permitido, né, que é uma coisa que a gente volta muito aqui, que a gente fala muito para as famílias, que os nossos alunos escolham para onde eles querem ir, né, que não tem limites nessa questão dos sonhos, das vontades que eles têm, e isso tem sido muito, muito interessante, assim, muito possível, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um pai
uma família de uma aluna que está no 8º ano ainda, nem entrou no programa, e ela já escolheu a universidade internacional que ela quer estudar, é na Europa, e ele já estava me perguntando todos os detalhes, assim, no 8º ano ainda, né, vai entrar no ensino médio, o que que ela já pode ir fazendo, como que a gente pode fortalecer o currículo dela com atividades extracurriculares, e a gente vê que isso tem despertado muito ali nas famílias, até dos alunos que estão lá no ensino fundamental ou lá no começo, já essa vontade de que os filhos também sigam caminhos que às vezes são muito mais amplos, muito mais globais. Legal, Marcos. E falando mais, puxando por um lado mais assim, o novo perfil das famílias, dos estudantes, né? Eles, assim, hoje eles buscam muito mais do que um desempenho acadêmico, né? Ele percebe essa mudança na perspectiva do, assim, os pais estão percebendo essa mudança, não só buscando mais o desempenho acadêmico, buscando o desempenho pessoal, buscando uma forma de atuar diferente, né? E os pais, como você percebe essa mudança nas expectativas dos pais em relação ao futuro dos seus filhos, dos alunos? Mas pensando no perfil das famílias e dos estudantes, né? Perfeito. Aqui em Brasília, especialmente, né, a gente tem muito setor público, né, a questão do concurso público como um resultado pelo qual muitas dessas famílias passaram, né? E hoje, quando a gente atende essas famílias, elas falam, eu quero que meu filho tenha um percurso, um caminho diferente, que ele possa escolher é, né, o que que ele quer fazer. Então a gente vê que as famílias estão muito preocupadas hoje com o desenvolvimento de competências globais, da fluência nos idiomas, nessas experiências. Então as famílias têm investido também até em atividades extracurriculares como programas de verão, o intercâmbio que a gente comentou aqui, que os alunos passam um tempo fora para que eles vivenciem essas experiências e tenham possibilidade de formação muito diferente. Assim, eu vejo que essas famílias, elas, né, depois ali que já de adultos que começaram a explorar o mundo, explorar outras oportunidades, outros países, né, elas não querem mais limitar as oportunidades dos estudantes somente ao que acontece a um vestibular, a um exame padronizado, né? Eles querem que os alunos sigam para horizontes ainda maiores, assim. Legal. Você falou ali da simulação da ONU, né? Vai ter uma simulação da ONU da EO aí em Brasília na próxima semana. Você vai levar alunos para ir Sim, a para gente lá? está com um grupo inscrito para essa, da Yale. Legal. Eu vou estar lá com você. Legal. Eu vou até brincando, porque a mesma perspectiva, né, Marcos, que alguns pais têm nesse processo de internacionalização, globalização, eu fiz mesmo trabalho com a minha filha, tá? E também, assim, até para reforçar a importância institucional, não só de estudar, não, estudar um currículo internacional, mas é para ela, né? Para o bem dela, para a vida dela. Então, é até bacana, né? Quando você fala dessas simulações, pouca gente conhece, né? Como estratégia de posicionamento, de crescimento da escola, de crescimento do aluno, e com custo muito acessível, né? Então, assim, e reforça principalmente a questão da marca, né? O fortalecimento da marca da escola ali dentro, participando desse processo. Sim, e acho que quando a gente presencia, né, uma simulação, você vê a materialização de várias habilidades ali, da comunicação no inglês, que é uma ferramenta que eles desenvolveram muito na escola, mas principalmente a gente vê jovens de 15, 16 anos tentando resolver conflitos mundiais ali durante uma tarde, 2 tardes, 2 dias, assim, cada vez mais eles estão pedindo para a gente colocar mais dia, porque não dá para resolver todos os problemas, né, no curto espaço de tempo. E simulação é muito legal, porque enquanto está acontecendo, a gente cria comitês de crise, a gente gera problemas na expectativa de que eles respondam para essas demandas. E tudo isso mostra toda uma base que eles tiveram muito bem consolidada, né? Uma base de saber fazer uma boa pesquisa, de fazer estruturar argumento,
né, de oratória, de comunicação, de também como respeitar, né, aqui na simulação da ONU a gente tem muitos países envolvidos, né, então eles precisam aprender sobre a cultura do local, sobre como se portar, já que você está representando aquele país, e isso tem tido uma repercussão muito grande. Legal, porque é até interessante, né? Eu não sei como isso funciona. E é engraçado que é todo em inglês, né? Todo o processo. Então você vê as crianças se desenvolvendo, e isso é muito bom para a escola. Ô Marcos, agora sim, ainda existe uma percepção que os programas internacionais são complexos ou acessível apenas para poucas escolas, né? Ainda tem essa mentalidade. Por quê? Talvez tenha uma ideia assim, muito caro, tudo, mas acho que não é isso, né? Quais são os principais mitos que precisam ser superados aí para que mais instituição inicie essa jornada? E assim, Marcos, eu não estou falando de somente Rosedale, não, eu estou falando de um aspecto global, porque o nosso objetivo aqui é engajar, é trazer as escolas para que elas olhem esse processo, entendeu, Marcos? Eu acho que você passou por isso também, né? Porque existem mitos, existe um monte de coisa. Nossa, não é para minha escola, não é para isso, não é para aquilo. Então, quais são esses principais, assim, esses mitos que norteiam essas decisões? Eu imagino que dá sim um frio na barriga ali no começo, né? Porque é uma grande mudança. Existe um medo de como isso vai se. é, Como vai ser a recepção, né, dessas mudanças perante as escolas, mas a gente percebe que uma vez que isso acontece, ninguém mais quer sair desse modelo, assim, né? Então, eu acho que tem um mito que hoje em dia a gente já pode falar que não, como eu falei aqui no começo, né? Antigamente a gente precisava que o aluno passasse um ano lá fora com o pai fazendo um investimento muito alto em dólar para manter esse aluno lá. Hoje a gente já desmistificou isso, o aluno consegue fazer todo o programa estando dentro da nossa escola, com todo um processo de certificação, de acompanhamento. Então a gente já desmistificou essa questão do custo, né? E ao mesmo tempo a gente mostrou a qualidade que isso tem, porque quando a gente tem esses eventos, quando a gente tem essas atividades, o pai vê o filho se comunicando, demonstrando as habilidades. é, Tem a questão da complexidade, talvez acadêmica, que exista por trás, né? Mas a gente tem trabalhado muito a equipe especialmente da Rose, já falei do Azinha, é uma equipe muito proativa, uma equipe que está sempre muito disposta assim a ajudar todo mundo, e a gente tem tido excelentes formações, a equipe se sente muito segura, a equipe de professores sente que tem uma devolutiva rápida, e que isso começa a ser um processo natural dentro de qualquer aula que eles ministram ali, né, de abordar as estratégias de ensino, os programas. E aí eu acho que quando a gente vê lá no final do terceiro ano, no Grade 12, que a gente vê a formação, que o aluno recebe o certificado, que, né, que ele vê realmente ele a materialização de que ele tem um duplo diploma, de que ele é um estudante canadense, um estudante brasileiro, a família e a instituição entendem, nossa, valeu muito a pena todo esse esforço. E é engraçado, né, Marcos? A formação do professor faz uma diferença muito grande, né? Novamente, nós pensamos a formação. Eu sei a formação que vocês dão ali, além da Rosedale, eu sei que vocês são muito criteriosos aí no processo até da implementação da BNCC, como vocês fizeram. Inclusive, o programa que vocês atuam é o programa mandatório, né? Todos os alunos fazem. Então, assim, esse match aí com o professor que você tem aí, com o treinamento, com o suporte que você dá, com essa nova certificação do professor que vai para a sala de aula com o aluno, isso faz uma diferença muito grande, né, no final da trajetória, não só do aluno, mas do professor também, né? Com toda certeza, sim. É um ganho mútuo, né? Os envolvidos ali estão realmente tendo um desenvolvimento, estão aptos a lidar com os desafios que a gente sabe, né, que daqui
no futuro a gente vai ter aí novas formações, novas demandas internacionais e nacionais. E tem esse senso realmente do professor também perceber o tanto que ele está crescendo e a vontade que ele tem de fazer com que aquilo dê super certo. Legal. Pensando agora, Marcos, assim, até em planejamento, né? Me lembra quando você já levou muitos alunos, não só para o Canadá, mas para vários lugares, né? O processo de implementação, tem gente que acha que assim, não, o processo de implementação do duplo diploma é muito demorado, de um programa bilíngue é muito demorado. Mas não é. Se tiver uma equipe envolvida, não precisa ser grande, mas as pessoas que querem fazer realmente, que se desenvolvam, que falam, nossa, olha, adorei o projeto, vou ser consistente, é um processo de implementação curto e tranquilo. Você concorda comigo nesse ponto? Concordo, sim. Até quando a gente começou o programa, a gente teve o primeiro curso de formação. Eu falei, né, que era mais voltados para professores, mas eu falei, eu também vou porque eu quero ter ciência de como é todo esse processo, assim. Então foi muito tranquilo. A gente teve ali em torno de 6 encontros ao longo de 6 semanas, em que a gente entendeu todo o currículo canadense, como a gente poderia viabilizar, né, a execução do programa. E aí a gente aproveitou que a gente já tinha ali a nossa carga de inglês era correspondente à carga obrigatória. A gente só fez um ajuste de inserir as demandas, as atividades, né, que tem por parte do programa dentro dessa aula de inglês, e até para os alunos foi uma transição muito natural. E esse pessoal de hoje, esses alunos de hoje, eles estão muito mais tranquilos nesse ponto, né? Antigamente, meu Deus, vou fazer uma mudança e tal. Hoje você fala, olha, tem aqui o novo, poxa, eles já se adaptam, já tem habilidade na plataforma, já sabe conversar com os pais. Então isso é um grande diferencial, né? Sim, a gente também tem, sempre aproveita ali os alunos que têm muitas habilidades, coloca como monitor para auxiliar, e aí um vai engajando o outro. A gente criou também dentro da escola, a gente tem salas de estudos na biblioteca, momentos em que eles podem se reunir para fazer atividades de Rosedale, ou, né, para debater ali o que que eles precisam completar. Né, o professor tem um momento também extra, fora do horário de aula, para atender esses alunos. Então tem sido um processo muito tranquilo mesmo de implementação e de desenvolvimento. Legal. É, Voltando ainda ali no planejamento para 2027, né, que tem escola ainda falando, meu Deus, será que dá tempo? Não, realmente dá tempo. Muitas escolas estão começando a discutir agora, né? Sabemos que o posicionamento institucional não se constrói num semestre para o outro, porque nós podemos dizer que as escolas que desejam crescer em 2027 precisam começar esse planejamento agora. Concorda comigo? Assim, é um planejamento não difícil, mas é um planejamento mais estratégico, né? De como fazer, aonde fazer, para que turma fazer, quais as disciplinas eu vou incorporar na minha grade, né? Isso, até o exemplo que eu dei da família do 8º ano, né? As famílias, elas, nesse momento, elas já começam a nos buscar e a gente tem um tempo muito bom de planejamento, assim, a gente levou realmente, a gente começou no segundo semestre, após as férias, antes de fazer a implementação oficial. Mas foi um momento muito importante da gente trazer formar o nosso corpo docente, formar a nossa equipe, nos apropriar de quais são as exigências do programa, de como a gente iria trabalhar e já comunicar isso para as famílias também, né, nesse momento, porque a gente sabe que nesse período agora de agosto, setembro, as famílias começam também, especialmente para o Fundamental 2, começam já a fazer as escolhas, né? Então é bem tranquilo, mas é um momento ideal mesmo agora, esse começo do segundo semestre. Ô Marcos, agora para um mantenedor, para um diretor, para um coordenador, que ele está pensando em internacionalizar, colocar um duplo diploma na sua escola, até um programa bilíngue, quais seriam ali os primeiros passos, tá? Como estruturar esse projeto de forma consistente,
com uma identidade, garantindo uma identidade da instituição e sustentabilidade a longo prazo. Quais seriam esses primeiros passos ali? Você que já passou por esse processo todo e você fala o seguinte, você não tem 2, 10, 20 alunos, tem 80, né? Então, um número muito grande, está vindo acho que mais 80 agora, né? Então você tem Isso. aí 160 para o ano que vem. Não é pouco, né? Acho que é a É, maior escola em número de alunos nosso hoje, assim, fazendo o programa ao mesmo tempo em todos os 22 países. a gente começou. O primeiro passo, acho que é você realmente entender ali como que quais são os requisitos, né, do programa para fazer, para ter todo o ciclo bem desenvolvido. Como eu falei, esse foi o nosso primeiro passo, assim, entender como escola, o que que a gente tinha ali que organizar. E aí a gente viu de início que a carga horária era correspondente à nossa carga horária de inglês, então a gente ia fazer um ajuste ali muito tranquilo, entender se tem, se vai oferecer dentro da grade, se é no contraturno. Então a gente fez um planejamento que é um planejamento tranquilo, é um planejamento que já está na nossa rotina para o segundo semestre, né? Pensando no começo do outro ano. E aí a gente começou a desenhar, a ver também as equipes que estariam, né, aptas e também formadas para trabalhar conosco o programa, entender como que a gente vai fazer esse desenvolvimento, né? Aqui na escola, além desses alunos, a gente tem um grupo menor que já estava mais avançado no ensino médio, que está fazendo também como um programa de contraturno, então a gente conseguiu também fazer um desenho específico para esse grupo. E aí eu acho que quando você entende o programa, que você vê que é um programa tranquilo, que você consegue fazer a execução dele dentro, né, do espaço de tempo ali, aí você começa só a encaixar mesmo dentro do seu planejamento para o ano letivo. Então, acho que o primeiro passo é entender esse processo. E o legal, eu tinha até me esquecido, Marcos, vocês têm ali os alunos que estavam no primeiro e no segundo ano, né? Se eu não me engano, estavam no segundo No ano. segundo E ano, isso. você fez uma adaptação de grade, né? Isso, aí a gente colocou à tarde para eles realizarem como extracurricular, porque eles estavam. Eu também quero ter o diploma canadense de Rosedale, a escola precisa fazer algo, e aí a gente conseguiu oferecer para além da grade regular. Então, eles vão à tarde, e aí é mais uma oportunidade que a gente está tendo de fazer uma troca entre os professores, porque como esse grupo está mais avançado dentro do processo e é um grupo menor, também a gente tem tido muito usado essa experiência para quando vai para o grupo grande, a gente sabe já o que está funcionando super bem, se a gente precisa fazer algum ajuste. Legal. Nós estamos quase chegando aí ao final, né? Então, eu queria ver, pessoal. Eu tenho mais uma pergunta para o Marcos aqui. Até uma dica dele também. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, podem deixar no chat aí e nós vamos respondendo. Nós vamos deixar aí 10, 15 minutos para responder perguntas, batermos um papo aqui, aproveitar o Marcos que está conosco para responder algumas questões, tá? E, bom, Marcos, agora é a pergunta assim, se você pudesse deixar aí uma mensagem para os gestores, coordenadores, diretores que estão aqui nos acompanhando hoje ou pela gravação, qual seria? O que diferenciará as escolas que estarão liderando o mercado educacional brasileiro nos próximos 5 anos? Assim, qual seria uma mensagem que você deixaria? Porque você já acompanhou vários processos desse. O que você deixaria aí na mesa? Eu diria que as famílias elas estão buscando hoje, né, esse processo que forme, né, que desenvolva os filhos deles para diferentes desafios e demandas globais. Então, a internacionalização deixou de ser algo lá muito distante para ser algo que é uma realidade, que é algo que as famílias estão buscando, assim. Então, é um momento, é o melhor momento para fazer esse investimento, né, no desenvolvimento de um currículo internacional,
voltando lá para o começo, não é só colocar o inglês na escola, mas é desenvolver competências, habilidades, e isso traz um retorno para a escola muito grande, tanto de reconhecimento da escola, de posicionamento da escola, quanto nos ganhos que esses alunos têm, né, nos seus projetos de vida e no impacto que isso realiza mesmo na formação. Legal. Eu já vou para uma pergunta, tem uma pergunta aqui, e eu acho que a Ana está aí, eu não sei se a Ana consegue. Depois eu não sei se a Ana responde você, enfim. Eu acho que você consegue responder, Ana. É, o Marcos, a Ana é nossa a coordenadora acadêmica e ela conhece ali o processo de implementação completo. Ana, quais são as etapas ali de implementação até chegar num ponto estratégico de você acha que o quê? Um mês e meio, 2 meses? Até ali o processo de comunicação, tudo entre a escola e os pais, que tem a ver com a pergunta ali do Andrei, que daqui a pouco eu vou tentar responder junto com o Marcos, acho que o Marcos vai responder melhor. Boa noite a todos. Bom, como o Rodrigo disse, eu sou a gerente acadêmica, então eu estou bem à frente desse processo, né, nas novas escolas que estão implementando o programa agora, e eles pedem esse suporte de como engajar as famílias, como comunicar a eles a importância da internacionalização e também a equipe deles, né, toda essa equipe que está envolvida. Eu acho que vocês trouxeram esse ponto, durante o webinar, que é bem interessante, de falar que é uma cultura que se desenvolve dentro dessa escola, tanto com os professores que vão estar à frente do programa, o coordenador. Achei bem legal que o Marcos pontuou que ele fez parte do treinamento para ele entender o modelo da Rosedale, né? Como funciona o currículo canadense, quais são os aspectos que eles precisam trabalhar com esse aluno em sala de aula. Então, eu acho que todo esse suporte na implementação ele é bem organizado pela Rosedale para que seja algo tranquilo para as escolas, né? Que não vai ali demandar um número grande de pessoas à frente desse programa, ou que mexa na identidade, na rotina da escola. Eu acho que tudo isso se ajusta muito bem ao que a gente já oferece em termos de identidade escolar, rotina escolar, calendário, que a gente sabe que o curso regular ele demanda, né? Um calendário específico que muitas vezes a gente não consegue ajustar no regular, mas então a Rosedale ela vem com essa solução que traz essa flexibilidade e ao mesmo tempo toda a excelência do currículo canadense. Então a implementação, pensando em termos de tempo, né, que ela leva, ela se dá de uma maneira até que rápida para a escola, porque enquanto os professores estão sendo treinados, existe essa parte do apoio pedagógico para os professores entenderem o modelo e se envolverem com a parte acadêmica. Os gestores eles conseguem ir trabalhando nessa frente de envolver funcionários, a equipe que vai ficar à frente, as famílias, trabalhar na comunicação com as famílias, e aí tudo vai caminhando junto. Eu acho que a implementação rápida é um dos grandes benefícios do programa. Obrigado, Ana. Agora eu vou na pergunta do Andrei, tá? Como foi esse processo de comunicação? Para você, tá, Marcos? Como foi esse processo de comunicação com os pais sobre o programa Rosedale? Como foi esse processo de comunicação? Lembro que teve algumas coisas de reunião, tudo, mas eu acho que você pode esclarecer para nós como foi. Nós costumamos realizar o intercâmbio aqui na escola em setembro, né? A gente vai agora com um novo grupo, então a gente teve ali em setembro um evento mesmo, um grande encontro com todas as famílias. O Rodrigo esteve presente até, né? O Rodrigo conheceu a nossa Isso. escola, os pais. E a gente foi soltando antes alguns spoilers de que vinha algo grande por aí, né? E as famílias foram ficando realmente bastante curiosas. E aí a gente fez esse grande evento mesmo de anúncio, em que a gente trouxe também a equipe do Rodrigo para fazer essa comunicação junto conosco. E eu acho que quando a gente fez a comunicação, que a gente mostrou todas as exigências do programa, que a gente mostrou
uma coisa que marcou muito os pais dos alunos aqui foi a questão do registro deles na província, né, que a gente mostrou uma foto real de um diploma, como é no final do programa. Isso trouxe muita vontade para as famílias de fazer parte desse processo, de que os filhos deles e delas, né, tivessem acesso a isso ali no final do ano. Então, a gente trouxe muito uma comunicação de mostrar os benefícios, né, que um currículo internacional traz para o aluno, mostrar como que o aluno iria completar todo esse processo, que não é um processo que iria mudar completamente a rotina da escola, que a gente já, como eu dei o exemplo aqui, inserir ali nas aulas de inglês, desenvolver competências e habilidades que a gente já fazia, e como a Ana mencionou, no background os professores já estavam lá fazendo todos os cursos, e já estavam com muita propriedade para mim para responder às famílias, para fazer esses atendimentos. E foi um processo muito tranquilo e, na verdade, eles ficaram muito felizes com essa possibilidade, porque foi inserido para todos os alunos, né? Um programa que está ali inserido também dentro já da mensalidade que as famílias têm dentro da escola, e para eles foi só um ganho mesmo. Legal, Marcos. Então, pessoal, alguma questão, alguma pergunta? É, Anderson, Carla, Giovana. Aqui tem a pergunta: adesão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. A adesão dos pais costuma ser grande ao programa? Marcos, é uma pergunta, acho que para você ali. Os pais costumam ter um grande número de adesão aí? Sim, aqui no primeiro ano, né, no Grade 10, esse ano, todos os alunos foram inscritos automaticamente, e aí os alunos que estavam fora desse grupo, as famílias começaram a nos procurar para que a gente abrisse como um extracurricular. Então a gente teve que abrir uma turma extra em outro turno, para também ter essa oportunidade desses outros alunos, assim. Então as famílias elas veem assim, meu filho já vai estar na escola, vai estar completando as atividades ali dentro da grade já regular e ainda vai sair com 2 diplomas que trazem aí uma possibilidade muito grande de, né, no futuro de aplicação. E uma outra pergunta: e como os alunos dividem mais essa carga horária com os estudos para o vestibular? Acho que é uma Perfeito. pergunta bem legal aqui, né, Marcos? Porque talvez é uma dúvida de todos. O nosso currículo no ensino médio, ele é cerca de 40% em inglês e 60% em português por conta da exigência dos exames nacionais. Então, o que a gente fez, a gente pegou as aulas de inglês que já aconteciam dentro da carga dos alunos, que já era uma carga grande por ser uma escola internacional, e colocamos o programa lá dentro, então eles fazem o desenvolvimento de atividades como se fosse lá o curso de inglês, as aulas de inglês que eles tinham anteriormente, né? E por outro lado, as outras disciplinas, né? Então a gente tem as disciplinas em português, biologia, química, física, matemática, elas vão trabalhando toda a parte de preparação para o vestibular. Eu entendo perfeitamente essa preocupação, porque os pais eles querem né, que o filho esteja apto a fazer um exame e também a ter essas outras possibilidades. Então, aqui a gente trabalha muito focado também para a realidade de Brasília. A gente tem um vestibular seriado aqui da UNB, é uma prova muito diferente de outros estados, do Sebrasp, que é muito conhecido porque uma errada numa certa, então os alunos precisam ser bem preparados para esses exames. E quando a gente conhece também hoje a demanda, né, de algumas instituições de fora, né, eu visitei a Universidade de Toronto ano passado, e eles pedem também a nota do Enem do aluno para ver, né, como o Enem seria o nosso SAT, então eles pedem muito bons resultados nesses exames padronizados, até para ingresso nessas universidades. Então a gente traz isso para a família, que não é que ele largou todo o currículo brasileiro para fazer o currículo internacional. O internacional ele acontece naturalmente, assim como acontecia as aulas de inglês, e ele tem toda a formação dentro da grade horária. Muito legal, Marcos. Olha, ficou muito claro ali. Eu acho que
tem uma pergunta aqui, acho que eu posso distribuir essa pergunta para a Ana, tá? Os professores da escola ganham algum certificado após o treinamento? Acho que essa é uma pergunta muito importante, né, Ana? Que vale muito a pena deixar claro ali esse processo de certificação. Sim, os professores eles precisam passar por treinamentos para ingressar, né, para estarem à frente como Classroom Teachers da Rosedale, e esse é o treinamento básico, digamos assim, o primeiro contato que ele vai ter ali com o modelo canadense. Ele é um treinamento extenso, ele leva 5 semanas para ser completado, e caso o professor ele tenha uma performance de excelência nas entregas dele, porque o professor ele vai estar envolvido ali em atividades, ele vai participar de discussões, ele vai participar de projetos, e caso essas entregas, né, atinjam as expectativas e fiquem acima, na verdade, das expectativas, além do certificado que habilita o professor a estar à frente do programa como Classroom Teacher, ele também recebe uma certificação de excelência por esse mérito, né, conquistado. Além dessa primeira etapa, que é a etapa obrigatória do professor para estar em sala de aula, a gente também oferece as PD Sessions, que são aquelas capacitações para desenvolvimento profissional, em um espaço que a gente coloca os professores para discutirem ideias, trazerem novas sugestões, falar o que está dando certo em cada realidade deles, né? Então, 7 vezes ao ano, a Rosedale também oferece as PD Sessions, que são também parte dessa capacitação profissional. E um momento de encontro, discussão, trazer novas ideias, eu acho que é bem bacana o suporte que a Rosedale dá também para os professores, para eles se sentirem amparados na condução do programa. Muito legal, Ana. Eu acho que ficou claro. O Marcos pergunta aqui, quanto tempo demora a implementação do programa para a escola? Nós sempre trabalhamos num prazo de 1 mês e meio a 2 meses e meio no máximo, né? Até 3 meses, depende da escola. Nós já implementamos escola com 30 dias, nós já implementamos escola com 4 meses, nós já implementamos escola que assinou o contrato em abril e falou, olha, eu só quero começar o processo de implementação em setembro. Então, assim, normalmente são de 1 mês e meio a 3 meses, tá? Assim, muito tranquilamente, consegue adaptar, consegue estruturar de uma forma muito, muito coesa. Pessoal, eu acho, nós estamos completando agora 1 hora do nosso webinar, foi muito produtivo. E ficou claro aqui, né? Ficou claro que a internacionalização não é apenas a implementação de um programa internacional. Ela representa ali uma estratégia de fortalecimento institucional. Você posiciona a sua marca, gera valor para as escolas, para as famílias e para o estudante. Então, assim, o duplo diploma deixa de ser apenas um diploma internacional. Ele passa a se tornar uma ferramenta que amplia oportunidades, fortalece a proposta educacional e diferencia a escola em um mercado cada vez mais competitivo. Então, não é só levar o aluno para fora. Eu acho que nós estamos preparando esses alunos para o mercado globalizado, nós estamos entregando uma ferramenta, independente qual for o programa de duplo diploma, de internacionalização, né, Marcos, ou qual o programa, acho que o importante é diferenciar, tá, pessoal? Esse eu acho que é o grande diferencial aqui de todo esse processo, tá? Então, poxa, eu quero agradecer aqui de coração todo mundo, eu quero agradecer o Marcos, tá, Marcos? Muito obrigado mesmo, você está fazendo a diferença. Acho que você lidera aí o maior número de alunos internacionais entre 26 países. Obrigado mesmo, a sua experiência aí ajuda muito em todos os aspectos. A Ana, então, quero agradecer, tá, Ana, também a sua participação, tá conosco aqui todo dia, o pessoal da Inspire Mais, o pessoal da Magenta, são empresas, a Magenta muito voltada aí para PR, para institucional, e aí nós temos a Inspire Mais, que é mais marketing educacional, especializado, então nós queremos agradecer todo mundo que faz esses webinários acontecerem, principalmente para o Grupo Inspira,
para a Escola Canadense de Brasília, em Niterói, né, Marcos? Eu acho que é uma referência para nós muito grande. E o nosso objetivo aqui sempre é bater um papo, pegar experiência, discutir o que funcionou, o que não funcionou. Claro que todo programa tem seus pontos positivos e negativos, mas eu acredito que com essa troca aqui nós conseguimos desenvolver cada vez um modelo diferente aí para o nosso mercado educacional. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui meu agradecimento em nome da Rose Day, em nome de todos vocês, em nome da Magenta. Carla, muito obrigado novamente, tá? Vamos nos encontrar amanhã ou sexta, tá bom? E muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, Carla. Obrigado, Obrigado a todo Rodrigo. mundo aí. Marcos, Andrei, Ana, todo mundo um abraço, tá bom? Tchau, tchau, gente.